Gente, boa noite. Hoje eu estou aqui, né? A gente está dando sequência no podcast Vozes do Caminho. E hoje o nosso convidado para contar a história dele no Caminho da Luz. Esse é o objetivo do podcast. A história da casa sendo contada pelas pessoas que viveram essa história. É uma forma até de resgate, né? E um pleito de gratidão nosso. E hoje eu estou tendo aqui o prazer de tomar um chá com meu amigo Elinho. E o Elinho, eu queria saber de você, Elinho, quando você chegou no Caminho da Luz, se você tem alguma história, né, marcante aqui na casa, e depois eu vou pedir para você, né, como todos os outros, que você dê um recado para a juventude que está chegando agora no Caminho da Luz. Com certeza. Primeiro, boa noite a todos. Boa noite, Luiz, claro. Tudo começou em 1979, 80. Eu fazia o último ano de administração na Sobel Empresas, e o meu professor de administração de pessoal era espírita. Eu não conhecia a doutrina espírita, nunca tinha entrado no centro espírita, não sabia nem o que era. Ele me convidou: você não quer conhecer a doutrina espírita, não? Ele estava lá na companhia comigo. E aí eu falei assim: eu vou, mas como é que é isso aqui? Eu não posso dizer semana, não tem tempo. Ele falou: não, mas nós temos uma palestra lá que é domingo às 4 horas da tarde. E o meu professor era o Luiz Carlos de Carvalho, foi o atual presidente do Cidadão da Verdade. Na época o presidente era o Sr. Vena. E o Luiz Carlos me convidou. E eu fui para lá. Eu saí de Valença, mas eu morava aqui, mas fim de semana eu ia para Valença. Eu vinha no último ano de lá para cá. E eu passei a vir 2 horas da tarde. Deixei minha namorada lá, a família tudo lá, para me vir à palestra, para me conhecer. Eu não conhecia. E quando eu sentei lá no Cidadão da Verdade pela primeira vez, sentei lá, na primeira fila, quem estava lá era o Sr. Vena, que era o presidente. Do lado assim, mas quem estava fazendo a palestra era o Braz. E quando o Braz começou a falar, o mundo abriu para mim. Eu senti uma coisa diferente, que eu nunca vi na minha vida. Não sei nem explicar o que era. Aí eu observei também que, à medida que, quando começou a palestra lá, eu fiquei emocionado lá dentro, eu vi pessoas descendo. Saía do salão e descendo pela lateral esquerda ali do Dando a Verdade. E assim foi. Toda semana eu ia, só que eu não conseguia deixar de vir mais. Deixava todo mundo lá e vinha para cá mais cedo. Tanto que eu amei a palestra, amei a Casa Espírita, que eu não sabia, não conhecia Centro Espírita. Até que um dia, e as pessoas continuavam descendo. Quando começava a palestra, ia começar a palestra, as pessoas desciam um caderno, um livro, do lado esquerdo do centro. Aí um dia alguém lá no Cidadão da Verdade me convidou: você não quer conhecer uma outra casa não também, não? Isso é uma palestra? Eu falei: ué, lógico, mas não conheço. Onde tem casa aí? Não sabia que tinha casa aqui. Aí ele falou: não, a Caminho da Luz, na São João ali, tem lá. Vai ter uma palestra boa lá, se você quiser ver, vamos lá. Eu vou te interromper só um minutinho, Elinho, só para poder fazer um resgate histórico também. Na realidade, a gente completou agora, no dia 8 de agosto, 71 anos. Sim. Né? Tivemos aqui um bolo, uma palestra com o João Luiz maravilhosa. Sim. Mas é um resgate também a gente falar, né, que o A Caminho da Luz ele foi fundado por ex-integrantes do Estudantes da Verdade. Sim, com certeza. Né? Depois eu fiquei sabendo disso. Isso. Os ex-integrantes do Estudante vieram, né, para dar sequência à fundação do Caminho da Luz. Exatamente. Eles saíram de lá, fundaram a Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Sim. Fundaram a União Espírita de Advertência Fraternal. Sim. E depois o Centro Espírita Caminho da Luz. Isso, nós somos hoje a 4ª casa mais antiga de Volta Redonda. Exatamente, isso aí. Tá? Então, aconteceu isso aí. Aí eu vim aqui no Caminho da Luz no dia de semana. Aí quando eu cheguei aqui no Caminho da Luz, né, que eu não conhecia, eu comecei a ler no painel assim, lá na entrada, como tem até hoje, aqueles avisos, o dia da palestra, a hora, falando de curso, um monte de coisa. E quando eu estava em pé ali, alguém bateu no meu ombro, assim, e falou assim: é a primeira vez que você está vindo aqui, meu irmão? Eu falei: sim, é a primeira vez que estou vindo aqui, nem conhecia a casa aqui, estou conhecendo agora o Estudando da Verdade. Eu falei: não, tem outras. Aí, isso aqui são nossos cursos, nossas palestras, o nosso tratamento, um monte de coisa tinha ali. E aí, quando ela ia sair, a moça que ia sair, a Rose, nunca esqueço disso, ela não sabe que ela fez isso comigo, ela não acredita que foi ela. Aí, quando ela bateu no meu ombro assim, ela falou assim: você não quer fazer um curso comigo, não? Com a gente que não? Eu falei: mas como que é curso? O que é isso? Eu não sabia. Era sistematizado. Você vai conhecer mais profundamente a doutrina espírita, de forma sistematizada, de muito metódica. Eu falei: claro que eu quero fazer. Ele está procurando. Aí, o que aconteceu? Fui fazer o sistematizado.
Nunca mais saí daqui e nunca mais voltei lá. Eu falei isso com o Luiz Carlos de Carvalho depois. Aqui eu falei com o Luiz Carlos de Carvalho depois. Ele falou assim, porque tinha que ser. Aí eu lembrei de Joãozinho, de Cachoeira Paulista. Ele falou assim, nada é por acaso. Mas só que aí que eu lembro e uso muito isso, é o acolhimento na casa espírita. Aqui eu fui acolhido. Aquela menina me acolheu, ela me mostrou as portas, abriu as portas para mim. E lá nunca fizeram isso. Depois que eu fui saber que aquele povo ia estudar lá embaixo. Olha bem, então eu fiquei até hoje aqui. Então eu entrei no sistematizado na época, que os professores do sistematizado na época eram a Silene, a Marilene, da Rochela, Gilton, a Silene ontem comentou Gilson, não é? É Gilton. O Gilton, mas quem ainda era Gilton, tinha outro lá. E a Cecília, uma morena, tudo dela. É equipe fantástica, até hoje são meus amigos naquela época lá. Aí eu continuei fazendo. Quando eu comecei a fazer ali o curso tematizado, a Silene já me convidou. Ele você quer conhecer a reunião mediúnica? Eu falei, quero. Procurando, eu estava ávido de aprender. Aí entrei. Depois que terminou a reunião mediúnica, que era aqui embaixo ainda, a Silene perguntou assim, o Zé Maria perguntou para mim assim, ele dizia, olha, o que você achou? Eu falei, nossa, eu me senti em casa, rapaz. Isso aqui é maravilhoso. Ele falou, pode ficar. Nunca mais saí da reunião mediúnica. Desde aquela época, nunca mais saí. Entendeu? Aí dali a Silene começou a me trabalhar também para fazer palestra. Era por imposição dela. E eu, pavor de falar na frente. Eu tinha medo daquilo ali. Eu tinha medo de falar. Não tinha, eu falei, Silene, não faço de jeito nenhum. Eu falei, você vai fazer sim. O que a Silene fez? Me escalou um dia lá e viajou para Brasília. E meu nome estava lá para mim fazer a palestra. A importância do livro espírita. Mas eu não tinha nem noção do que eu ia fazer, não tinha estrutura, não tinha nada. E fiquei preocupado com aquilo ali. Entendeu? Aí eu comecei a fazer, e eu não dormia. Eu cheguei a ligar para ela várias vezes, não atendia o telefone. Nossa, em Brasília, estava em Brasília, não atendia o telefone. Aí o meu filho passa para mim em casa e fala assim, pai, por que você está com medo? Você fala tão bem. Meu filho, que nem espírita não é. Aí eu falei, tudo bem, vou falar. Aí eu lembrei que eu sou espírita, que eu trabalhava na desobsessão, conheci o evangelho, eu lembrei de tudo isso. Aí eu comecei a falar. Eu cheguei lá sem nada na mão, não tinha nada na mão para falar. Cheguei na tribuna e comecei a falar. Falei, gente, eu trabalho na área da desobsessão, reuniões mediúnicas, e para mim chegar até aqui, eu conheci o Evangelho, né? Leio o Evangelho todo dia, estudo todo dia, e também o que mais me chamou a atenção foi aquela pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que é onde nós aprendemos que os Espíritos nos governam. Então eu entendi que a gente pode escolher as nossas companhias espirituais de acordo com os nossos sentimentos, o nosso comportamento, a nossa sintonia. Falei isso assim lá. Aí falei assim, pois é, então quem são os obsessores? Quem são a obsessão? Falei tudo sobre isso, que eu já conhecia. E no final da palestra, para me fechar, eu falei, gente, tudo isso que eu falei com vocês, eu não tenho nada anotado nas mãos, não tem nenhum livro. Sabe por quê? Porque eu estudo livros espíritas diariamente. Então, essa é a importância do livro espírita, foi o tema da nossa palestra. Muito obrigado. Então, fechei com chave de ouro ali. Muito bem. Depois daquilo ali, eu sempre participei da diretoria, que era para ser sócio efetivo, né? Participar da diretoria, sempre fui diretor, várias vezes, sempre na diretoria, do conselho, aquilo ali todo. O Sr. Flores me dava muita coisa. Aí encontrei o Sr. Isidoro aqui. O Sr. Isidoro trabalhava na usina comigo, meu colega de usina. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, nossa, vim para cá. Já me levou para trabalhar na sala de passe lá em cima, servindo as aguinhas para as pessoas, chamando as pessoas, tá? Ele me chamou para conhecer a reunião dele também. Aí já também comecei a dirigir já naquela época, Zé Maria. E também, depois que a Silene mandou fazer aquela palestra, eu nunca mais parei de fazer palestra. Nunca mais. Ali abriu tudo para mim ali. Ali, perdi o medo, perdi tudo. Então ali eu comecei, a Silene, eu agradeço tudo isso aí, a Silene e Zé Maria Guida, porque eles me transformaram, até na vida profissional. E na hora que você fala Zé Maria Guida, a gente já teve a oportunidade de conversar, você também fez parte do Oswaldino Gamboa. Sim, inclusive eu ajudei de forma bem reduzida a construir o Oswaldino Gamboa. O Zé Maria tem uma ficha, e até hoje tem essa ficha aí, a descrição ocupacional de cada cargo daquilo ali. O Zé Maria Guida trabalhava na organização e método da companhia. E eu também fazia isso, porque eu fazia dentro da usina com as pessoas. Então eu construí muitas fichas daquilo ali. A gente chamava lá de ficha descritiva, né, descrição de cargos. Eu construí algumas para o Zé Maria. Aí me chamou como assessor dele, né? Eu fiquei com o assessor dele, ajudando ele lá. Um entrosamento muito grande eu e ele. Aí ele falou, você vai me substituir já aqui, tá? Fique tranquilo, vamos substituir aqui.
E assim foi. Aí hoje, eu fico hoje, eu tenho 3 reuniões mediúnicas na casa que eu dirijo, caíram na minha mão também por eles. Que a primeira foi o Zé Maria, passou para mim, né, que é de sexta-feira. A de quinta-feira, eu estou lá há uns 30 anos também, e o Zé Maria Silene passou para mim, por quê? Porque o dirigente anterior abandonaram a reunião. Aí ele me chamou provisoriamente. Elinho, eu preciso de você, necessito. A Silene e ele junto. Lá no aterrado, dentro de uma ferramenta, daquele negócio de serralheria que ali. Eu falei, tudo bem, mas o que é isso aqui? Você assuma aquela reunião. Eu falei, então vai ser do meu jeito, tá? Porque do jeito que tá lá, eu não assumo, não. Eu falei, não, o que você fizer, põe 0 e começa. Eu fui assim lá, tô até hoje lá, reunião de quinta-feira. De quinta. E aí depois nós criamos aquela reunião de segunda-feira, porque a reunião de segunda-feira, o que era a princípio? A reunião de segunda-feira, esse grupo que eu chamei de Luz no Caminho, foi um grupo que eu montei, eu preparei uma turma, parte teórica, prática e transformei num grupo. Mas a ideia inicial era preparar aquela pessoa para outros grupos de reuniões da casa. Distribuir trabalhadores. Distribuir trabalhadores. Mas aí o que ocorreu? Um belo dia, na reunião de sexta-feira, olha, esse grupo de segunda, na reunião de sexta-feira apresentou lá uns mentores, né? Falou, aquele grupo não pode dissolver mais. Ele se especializou em resgate coletivos. De catástrofe, de guerra, é o que vocês fazem. Não pode, de maneira alguma. E como é que eu vou fazer? Aí eu vou tentar me tirar ainda. Eu falei, então vocês fazem aí. Agora fica. E eu fiquei com 3. Eu vou pedir para você agora, Elinho, dar uma mensagem para o pessoal da juventude que está chegando no Caminho da Luz. Sim. A juventude que está chegando no Caminho da Luz, eu desejo o seguinte, que eles, quando vêm para cá, geralmente são trazidos pelos pais, que eles abracem essa casa, abracem a doutrina, porque isso aí, além de ser a nossa doutrina, é uma filosofia de vida fantástica. Ela muda cada um de nós. Então, esses jovens, trabalhado pelos pais trabalhando ele, dando força para ele e suporte, não é deixar a jovem aqui e sair, não. Hoje a nossa casa tem esse suporte. A mensagem é essa, que eles abracem essa causa, porque eles são os futuros trabalhadores, são os futuros da doutrina espírita. Cada um deles. É a coisa mais importante na casa espírita da minha é a evangelização, é a juventude. É esses jovens. Então essa seria a minha mensagem. Eu encerro aqui só fazendo um comentário, eu não vou nem fazer a piadinha do PSG, mas só fazendo um comentário. Todas essas pessoas que o Hélio comentou, eu as conheci. Tive a felicidade de conhecer Luiz Carlos de Carvalho, Vena, todos eles. E se nós estamos aqui, fica aqui o nosso pleito de gratidão a todos eles que vieram antes da gente. Elinho, a canequinha é um brinde. A nossa casa. A nossa casa. A nossa doutrina. A nossa doutrina e ao nosso podcast Vozes do Caminho. O nosso irmão Aguinaldo. Muito obrigado. O nosso irmão Aguinaldo.